Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Capítulo 6. A graça de Deus e a fúria de Satanás. Nessa época, também meditei no ministério do Santo Sr. Gifford, cuja doutrina, pela graça de Deus, muito fez para minha estabilidade. Esse homem assumiu como grande encargo livrar o povo de Deus de todas aquelas falhas e restos doentios que, por natureza, somos propensos a tomar e causar à nossa alma. Ele insistia para especialmente não acolhermos nenhuma verdade sem verificação, deste ou daquele, ou de um ou mais homens, mas de clamar com força a Deus para que nos convencesse da realidade e nos estabelecesse quanto a isso por meio de seu próprio Espírito, na Santa Palavra, pois, dizia ele, se você fizer de outro jeito, quando vierem as tentações, sendo fortes, você, não as tendo recebido com evidências celestes, se verá carente daquele socorro e força para resistir como um dia imaginou possuir. Isso foi tão revigorante para a minha alma quanto as chuvas do outono e da primavera, pois descobri, e isso por uma triste experiência, a verdade dessas palavras. Pois havia sentido que, a não ser pelo Espírito Santo, nenhum homem consegue dizer, especialmente quando tentado pelo diabo, que Jesus Cristo é o Senhor. Por esse motivo, descobri que a minha alma, pela graça, era capaz de beber dessa doutrina e inclinar-se à oração a Deus de que em nada que diga respeito à glória de Deus e à minha felicidade eterna, ele me permitiria permanecer sem a confirmação do céu. Pois então, vi claramente que havia uma diferença enorme entre as noções de carne e sangue e as revelações de Deus no céu. Também havia uma grande diferença entre aquela fé fingida e de acordo com a sabedoria humana e a que vem pelo fato de um homem ser nascido de novo. E disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 15 a 17. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, é todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1. De fato, descobri então por conta disso que o grande Deus era muito bom para comigo, pois, que eu me lembre, não houve nada que eu tivesse clamado a Deus para receber conhecimento ou revelação que ele não aprovesse fazê-lo por mim. Não digo uma parte do Evangelho do Senhor Jesus, mas fui conduzido a ele de maneira ordeira. Eu parecia ver com grande nitidez, pela revelação de 4 evangelistas, a obra maravilhosa de Deus, de conceder Jesus Cristo para nos salvar, desde a sua concepção e seu nascimento, até a sua segunda vinda para julgar. Parecia-me que eu tinha visto nascer, crescer e andar por este mundo, desde o berço até a cruz, a qual também se entregou docilmente para ser pendurado e pregado por meus pecados e feitos perversos. E ao refletir a consequência disso, atingiu meu espírito. Ele foi destinado à morte. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Quando considerei também a verdade da sua ressurreição e lembrei aquela palavra, Maria, não me detenha, vi como se tivesse saltado da boca do túmulo. Pela alegria de ter ressuscitado e obtido vitória sobre seus terríveis inimigos. Também o vi em espírito como um homem à direita de Deus Pai por mim, e vi como será sua vinda do céu para julgar o mundo com glória, coisas nas quais fui conformado pelas seguintes escrituras. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Hebreus capítulo 8, versículo 3. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18. Certa vez, eu estava com muita dificuldade em saber se o Senhor Jesus era homem assim como Deus e Deus assim como homem. De fato, naqueles dias, falassem o que quisessem os homens. A menos que eu tivesse alguma evidência do céu, tudo era nada para mim, e eu não confiava em mim mesmo para estabelecer alguma verdade divina. Bem, eu estava muito confuso sobre esse ponto e não sabia como resolvê-lo. Por fim, o 5º capítulo de Apocalipse me veio à mente. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. No meio do trono, pensei, está sua divindade. No meio dos anciãos, está sua humanidade. Mas pareceu-me brilhar. Foi um toque benigno que me deu uma doce satisfação. Outra passagem bíblica também me ajudou muito nisso. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Além desses ensinos de Deus em sua palavra, o Senhor fez uso de 2 coisas para me confirmar nisso. A primeira foram os erros dos quakers, e a outra, a culpa do pecado. Pois, enquanto os quakers se opunham à verdade, Deus mais me confirmava nela, levando-me às escrituras que a sustentavam de maneira maravilhosa. Os erros que esse povo então sustentava eram: primeiro, que as escrituras sagradas não eram a palavra de Deus. Segundo, que todos os homens do mundo tinham o Espírito de Cristo, a graça e a fé. Terceiro, que Jesus Cristo, crucificado e morto 1600 anos atrás, não satisfez a justiça divina pelos pecados do povo. Quarto, que a carne e o sangue de Cristo estavam entre os santos. Quinto, que o corpo dos bons e dos maus sepultados no terreno das igrejas não ressuscitará. Sexto, que a ressurreição já passou para os bons. Sétimo, que aquele homem, Jesus, que foi crucificado entre 2 ladrões no Monte Calvário, na terra de Canaã, perto de Jerusalém, não ascendeu acima do céu estrelado. Oitavo, que ele não deve, aquele mesmo Jesus, que morreu pelas mãos dos judeus, voltar no último dia e, como homem, julgar todas as nações e etc. Muitas outras coisas abomináveis eram por eles fomentadas na época. Fui levado a uma sondagem mais estrita das Escrituras, por meio das quais fui não só iluminado, mas grandemente confirmado e confortado na verdade. E como disse, a culpa do pecado me ajudou muito, pois ainda que ela caísse sobre mim, o sangue de Cristo atirava outra e outra e outra vez, e isso também com doçura, de acordo com as Escrituras. Ah, amigos, clamem a Deus para que Ele revele Jesus Cristo a vocês. Não há nenhum mestre como Ele. Eu levaria muito tempo aqui contando como Deus me esclareceu todas as coisas de Cristo e como Ele me guiou por suas palavras. Sim, e também como Ele as abriu para mim, as fez brilhar diante de mim e me confortou vez após vez, a respeito tanto de sua própria pessoa, quanto da pessoa de seu Filho, do Espírito, da Palavra e do Evangelho. Só isto, conforme já disse, falarei de novo a vocês, que em geral Ele se agradava de seguir esse curso comigo. Primeiro, permitir que eu fosse afligido com tentações a respeito das Escrituras e, depois, revelá-las a mim. Às vezes eu ficava sob grande culpa por causa do pecado, até esmagado contra o chão,
Então o Senhor me mostrava a morte de Cristo. Sim, e então aspergia a minha consciência com seu sangue, para que eu pudesse encontrar, e isso antes de perceber que naquela consciência em que antes reinava e assolava a lei, mesmo ali repousaria e habitaria a paz e o amor de Deus mediante Cristo. Agora eu possuía evidências. Acreditava da minha salvação no céu com muitos selos de ouro, todos pendurados diante dos meus olhos. Agora eu podia lembrar-me dessa manifestação e da outra descoberta da graça, consolado e com frequência anelava e desejava que o último dia viesse, para que pudesse para sempre ser inflamado com a visão, a alegria e a comunhão com aquele cuja cabeça foi coroada de espinhos, cuja face recebeu cuspidelas, o corpo foi quebrado e a alma foi ofertada pelos meus pecados. Pois enquanto antes eu vivia tremendo continuamente na boca do inferno, agora me parecia estar tão longe dali que mal conseguia, olhando para trás, percebê-lo. E, pensava, tivesse eu 4 vintenas de anos agora. Poderia morrer depressa e a minha alma seguiria para o descanso. Mas, antes de me afastar tanto dessas minhas tentações, eu desejava muito ver a experiência de alguns devotos antigos que haviam escrito centenas de anos antes do meu nascimento, pois, quanto aos que escreveram em nossos dias, pensava eu, agora desejo que me perdoem, que haviam escrito só o que os outros sentiram, ou, então, pela força da inteligência e talento, estudaram para responder a tais objeções que perceberam estar deixando os outros perplexos, sem eles mesmos descerem até o fundo. Bem, depois de muitos anseios desse tipo na minha mente, o Deus em cujas mãos estão todos os nossos dias e caminhos, esse mesmo Deus jogou nas minhas mãos, certo dia, um livro de Martim Lutero. Era o comentário de Gálatas, tão velho que quase se desmanchava só de ser folheado. Então fiquei muito feliz de que um livro tão antigo tivesse caído nas minhas mãos. Nele, tendo lido um pouco apenas, descobri a minha condição. Na experiência dele, tratada de maneira tão ampla e profunda, era como se o livro tivesse sido escrito de dentro do meu coração. Isso me maravilhou, pois pensei, esse homem nada podia saber da condição presente dos cristãos, mas precisava escrever e falar sobre a experiência dos dias antigos. Além disso, Lutero debate com muita seriedade também, nesse livro, o surgimento dessas tentações, a saber, a blasfêmia, o desespero e afins, mostrando que a lei de Moisés, bem como o diabo, a morte e o inferno, tinham grande parte nisso. O que de início pareceu-me muito estranho, mas considerando e observando, percebi que de fato é assim. Mas não penso aqui em nenhum detalhe, só um ponto. Preciso deixar claro diante de todos os homens. À parte as Escrituras Sagradas, prefiro esse livro de Martim Lutero sobre Gálatas, acima de todos os livros que já vi, como o mais adequado para uma consciência ferida. E então, descobri ao refletir que eu amava Cristo de coração. Parecia que a minha alma se apegava a Ele. Os meus sentimentos se apegavam a Ele. Eu sentia amor por Ele quente como fogo. Agora, como disse Jó, pensava que devia morrer no meu ninho. Mas logo descobri que o meu grande amor era muito pequeno. E eu, que tinha, como pensava, amor tão fervente para com Jesus Cristo, poderia deixar escapar de novo por uma ninharia. Deus pode humilhar-nos e esconder do homem o orgulho. Logo depois disso, o meu amor foi tentado com esse propósito. Pois depois de ter, dessa maneira, com tanta bondade, me livrado dessa grande e dolorosa tentação, e me firmado com tanta doçura na fé de seu santo evangelho, e me dado tão forte consolo e bendita evidência celeste, tocando o meu interesse em seu amor por meio de Cristo, o tentador veio a mim de novo, e isso com uma tentação mais aflitiva e terrível que nunca. E essa tentação era vender e largar esse mais que bendito Cristo, trocá-lo pelas coisas desta vida, por qualquer coisa. A tentação permaneceu sobre mim pelo espaço de 1 ano e me seguiu tão continuamente que não escapei dela nem um dia no mês, às vezes nem 1 hora em muitos dias seguidos, exceto enquanto dormia. Ainda que, no meu julgamento, eu estivesse persuadido de que os que estão efetivamente em Cristo, como eu esperava,
por meio de sua graça, que eu mesmo tinha visto, jamais poderiam perdê-lo para sempre, pois a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Era-me continuamente vexatório pensar que eu tinha dentro de mim mesmo que apenas um pensamento contra Cristo, ou seja, Jesus, que fez por mim tudo o que fez, e ainda assim eu quase não tinha outros, senão aqueles tão blasfemos. Mas não era nem o meu desgosto com o pensamento, nem mesmo algum desejo e empenho em resistir a ele, que abalava ou reduzia sua continuação, ou sua força e o seu poder. O mínimo que fosse, pois essa tentação sempre, em quase tudo o que eu pensava, se intrometia de tal maneira que eu não conseguia comer o meu alimento, agachar para catar um alfinete, rachar uma lenha ou voltar os olhos para ver uma coisa ou outra, que ainda vinha a tentação. Venda a Cristo por isso, ou venda a Cristo por aquilo, venda-o, venda-o. Às vezes socorria os meus pensamentos não menos que uma centena de vezes seguidamente. Venda-o, venda-o, venda-o. Contra o que, posso dizer, por horas inteiras seguidas, eu era forçado a permanecer continuamente recurvado, forçando o meu espírito contra ele, para que, por acaso, antes que eu percebesse, algum pensamento perverso não brotasse e fosse aceito no meu coração. E às vezes também o tentador me fazia acreditar que eu o havia aceitado. Então eu seria torturado por vários dias seguidos. Essa tentação me deixava tão sobressaltado, temendo que às vezes eu aceitasse e fosse vencido por ela pela força da minha própria mente, em se empenhar para contradizer essa perversidade e a ela resistir, que até o meu corpo se colocava em ação ou se movia empurrando, ou lançando com minhas mãos ou os meus ombros, ainda respondendo na mesma velocidade que o destruidor dizia: venda-o. Não vendo, não vendo, não vendo, nem por milhares, milhares, milhares de mundos. Assim, reconhecendo que corria o risco de, em meio a esses assaltos, atribuir a ele um valor muito baixo, isso até mal saber onde eu me encontrava ou como poderia recompor-me. Nessas ocasiões, ele não me permitia comer sossegado. Aliás, quando me colocava à mesa, precisava orar, precisava deixar a comida na hora, de imediato, tão fingidamente santo como esse diabo também conseguia ser. Quando eu era assim tentado, dizia a mim mesmo: agora estou diante da minha refeição, deixe-me terminar. Não, dizia ele, você precisa orar agora, senão desagradará a Deus e desprezará Cristo. De modo que eu era muito afligido por essas coisas, e por causa do caráter pecaminoso da minha natureza, imaginando que eram impulsos de Deus, devia negar-me a fazê-lo como se negasse a Deus, e então ficava extremamente culpado, porque não havia obedecido à tentação do diabo, como se tivesse quebrado de fato a lei de Deus. Para resumir, certa manhã, deitado na cama, eu era em outros tempos assaltado mais ferozmente com essa tentação: vender e largar Cristo. Com a ideia perversa ainda correndo na minha mente: venda-o, 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 o mais rápido que um homem conseguiria. Contra o que também, como das outras vezes, respondi: não, 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 por milhares, 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 pelo menos 20 vezes seguidas. Mas por fim, depois de muito lutar, estando quase sem fôlego, senti um pensamento passar pelo meu coração: deixe-o ir se ele quiser. E também pensei ter sentido que meu coração consentia com aquilo de bom grado. Há a diligência de Satanás. Há a condição desesperada do coração humano. Agora a batalha estava ganha, e eu me via abatido como um pássaro alvejado no alto de uma árvore, em grande culpa e desespero medonho. Assim, saindo da cama, segui desanimado para o campo, Deus sabe, com o coração mais pesado que um homem consegue suportar. E por um período de 2 horas, fui como um homem privado de vida, e então, sem nenhuma condição de recuperação e fadado à punição eterna. Além disso, esse texto bíblico se apoderou da minha alma. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança, como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado.
e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Agora eu era como um preso, sentindo-me confinado para o julgamento por vir. Nada então, por 2 anos seguidos, permaneceu comigo, exceto a condenação e a expectativa da condenação. Digo, nada permaneceria comigo, exceto isso, salvo alguns poucos momentos para alívio, como verão na sequência. Essas palavras eram para minha alma como grilhões de bronze para as pernas, sob cujo contínuo ruído permaneci vários meses seguidos. Mas um dia, às 10 ou 11 horas, eu estava andando ao longo de uma cerca, cheio de dor e culpa. Deus sabe, e lamentando-me pela dura sorte de tal pensamento ter brotado em mim, de repente uma frase me atingiu: o sangue de Jesus Cristo livra de toda culpa. Com isso, tomei posição dentro do meu espírito e esta palavra tomou conta de mim. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, comecei a abrigar paz na alma e parecia-me que o tentador me olhasse de esguelha e me deixasse furtivamente, como que envergonhado do que havia feito. Ao mesmo tempo, tive o meu pecado e o sangue de Cristo assim representados para mim, que o meu sangue, quando comparado ao sangue de Cristo, não era mais que este pequeno coágulo ou pedra diante de mim, em relação a este vasto e amplo campo que aqui vejo. E isso me deu bom encorajamento pelo espaço de 2 ou 3 horas. Nesse tempo, também, pareceu-me ver pela fé o Filho de Deus sofrendo por meus pecados, mas, por aquilo não ter perdurado, assim decaí no meu espírito, sob excessiva culpa de novo. Mas, principalmente pela passagem mencionada a respeito de Esaú, vender a primogenitura, pois este texto permaneceu o dia inteiro, a semana inteira, sim, o ano inteiro na minha mente, a me manter deprimido, de maneira que não consegui de modo algum levantar-me, pois quando eu me esforçava para me voltar para esta ou aquela passagem para ter alívio, ainda aquela frase ressoava em mim: como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Às vezes, também eu era tocado pelo texto de Lucas 22:32. Eu orei por você para que sua fé não desfaleça, mas aquilo não perdurava em mim, e eu também não podia, de fato, quando considerava o meu estado, encontrar base para ao menos imaginar que haveria alguma raiz daquela graça dentro de mim, tendo eu pecado tudo o que pecara. Fiquei então gravemente rasgado e dilacerado por muitos dias seguidos. Então, comecei, com um coração triste e cauteloso, a considerar a natureza e a amplitude do meu pecado e a buscar na palavra de Deus, caso em algum lugar avistasse uma palavra de promessa ou alguma frase encorajadora para qual pudesse conseguir alívio. Então, comecei a considerar o 3º capítulo de Marcos: todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Esse trecho, pensei, à primeira vista, conteria uma ampla e gloriosa promessa, o perdão de grandes ofensas, mas, considerando melhor o trecho, achei que dizia mais respeito aos que haviam, quando em estado natural, cometido tais coisas conforme são mencionadas, mas não a mim, que não só havia recebido luz e misericórdia, mas que tinha, depois e também contrário àquilo, insultado Cristo de tal maneira como eu havia feito. Eu temia, portanto, que esse meu pecado perverso fosse um imperdoável de que se dizia: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículo 29. Eu preferia dar crédito a isso por causa da frase em Hebreus: como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, e isso sempre se agarrava em mim. Então, eu era peso e terror para mim mesmo, mas nem assim sabia, como agora, o que significava estar cansado da vida e ao mesmo tempo com medo de morrer. De muito bom grado, eu queria ser qualquer outra pessoa que não eu mesmo, qualquer coisa que não um homem, e em qualquer condição que não a minha, pois nada passava pela minha mente com maior frequência que a impossibilidade de eu ter as minhas transgressões perdoadas,
e ser salvo da ira vindoura. Então comecei a me empenhar para voltar ao tempo passado, desejando 2000 vezes que aquele dia ainda estivesse por vir, o dia em que eu seria tentado a cometer tal pecado, concluindo com grande indignação contra o meu coração e todos os assaltos, como eu preferiria ser estraçalhado a consentir com aquilo. Mas aí, esses pensamentos, esses desejos e essas decisões estavam agora muito atrasados para me salvar. Passava pelo meu coração que Deus me abandonara e eu havia caído. Eu pensava, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Jó, capítulo 29, versículo 2. Então, de novo, relutante e sem me dispor a perecer, comecei a comparar o meu pecado com os outros, para ver se conseguia encontrar alguém que tivesse sido salvo tendo feito o que eu fizera. Então considerei o adultério e o homicídio de Davi e os julguei crimes mais que hediondos, cometidos depois de o rei receber a luz e a graça. Mas, ainda ponderando, percebi que essas transgressões eram apenas contra a lei de Moisés, das quais o Senhor Cristo podia, com a anuência de sua palavra, livrá-lo. Mas o meu pecado era contra o Evangelho, sim, contra o mediador daquilo. Eu vendera o meu Salvador. Eu ficava de novo como que torturado na roda, quando considerava que além da culpa que me possuía, eu devia ser totalmente desprovido da graça, totalmente amaldiçoado. Qual pensei seria esse pecado, senão este? Não deve ser esta a grande transgressão? Também da soberba guarda o teu servo, para que não se senhoreie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Salmo 19, versículo 13. Não é que o maligno atingiu a minha alma? Que tormento eu encontrava em todas essas frases. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Qual pensei seria esse único pecado imperdoável? O único pecado que põe a alma fora do alcance da misericórdia de Deus, e eu precisava ser culpado disso? Precisava ser justamente esse? Há um único pecado entre muitos milhões de pecados para o qual não há perdão, e eu precisei cometê-lo? Pecado infeliz! Homem infeliz! Essas coisas quebrantavam e confundiam o meu espírito de tal maneira que eu não sabia o que fazer. Pensava às vezes ter enlouquecido, mas ainda, para agravar a minha miséria, isto percorria a minha mente. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Ninguém conhece os terrores daquele dia, só eu.